Quero falar hoje sobre unidade. Mas não apenas unidade. Quero falar com vocês também sobre unidade e maturidade. Amém? Queria convidar você somente por mais um momento, fechar os seus olhos, para que nós clamemos ao Senhor Jesus. Pai, nós oramos, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, através da Tua palavra, através daquilo que o Senhor irá trazer aqui, que o Senhor tenha liberdade, ó Deus, para ministrar aos corações de cada um dos Teus filhos aqui, Senhor, e cada um de nós aqui saiamos deste lugar, ao final desta reunião, edificados pela Tua palavra. Quebra as cadeias, tudo aquilo que é distração, que é um empecilho para o fluir do Senhor, para o entendimento correto da Escritura. Pai, no nome de Jesus, e que o Teu poder se manifeste nesse lugar. Em o nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém, queridos? Bem, quero falar com vocês, como eu disse, sobre unidade e maturidade. Para isso, eu queria ler com vocês lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, no versículo 1 até o 6. Eu vou ler do 1 até o 6 e depois nós vamos saltar para o versículo 11 até o 16. Esse é um texto muito grande, assim, na verdade, muito rico. E eu confesso aos irmãos que eu precisei adaptá-lo ao tempo que nós temos. Não daria tempo, eu precisaria de pelo menos de umas 2 horas para falar com os irmãos. Mas, assim, é algo tão interessante e alguns versículos nós não vamos mencionar aqui, não vamos nos deter, mas eu consegui aqui encontrar o cerne do que eu quero falar com vocês hoje aqui. Amém, queridos? Amém? Os irmãos estão comigo? Então vamos lá, Efésios capítulo 4, versículo 1 até o 6. Eu estou na versão revista e atualizada. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. E há um só Senhor, e uma só fé, e um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Amém? Agora no versículo 11 até o 16. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Quantos podem dizer amém? Irmãos, só para contextualizar você aqui, a carta de Paulo aos Efésios, ela é chamada, ela é conhecida como uma das epístolas da prisão de Paulo. Ela foi escrita ali durante o seu encarceramento, ele estava preso, provavelmente em Roma, né? E ela é uma carta, irmãos, a carta aos Efésios, rica em teologia. Ela é focada essencialmente na gloriosa obra redentora do Cordeiro, amém, queridos? E nas implicações que essa obra tem na vida da igreja. Os irmãos estão entendendo?
Então, diferente das outras cartas, né, focadas muitas das vezes em corrigir problemas específicos, Efésios, ele busca edificar e encorajar os crentes. Amém, queridos? Essa é a intenção da carta de Paulo aos Efésios. Fazendo o quê? Revelando a grandeza do plano eterno de Deus. Deus tem um plano eterno para o seu povo. Amém, queridos? E a carta de Paulo aos Efésios, ela se propõe a isso, a transmitir isso. Paulo vem fazendo isso no capítulo 1, capítulo 2, no capítulo 3. E a partir do capítulo 4, você vai ver uma transição importante aqui. Como eu falei, nos primeiros 3 capítulos, eles são mais doutrinários. Você vai ver o apóstolo Paulo expondo ali a eleição, a redenção em Cristo. E também algo muito importante, o quê? A união do povo judeu com os gentios. Amém, queridos? Os gentios, que não eram judeus, obviamente, né? Era um povo que não temia a Deus, sendo unido ao judeu, o povo de Deus. Então, a partir do capítulo 4 aqui, irmãos, o apóstolo Paulo ele passa a fazer algumas exortações práticas. Diga assim, exortações práticas. Ele tenta ser prático com o povo, porque ele vem falando sobre a fé. Mas muitas das vezes a fé ela se torna algo muito teórico, abstrato para nós, sim ou não? Paulo, sabendo disso, ele vai agora ensinar os irmãos a ter essa fé prática, como viver de maneira prática, encorajando os irmãos, né, de como que eles devem viver à altura da vocação que receberam. Diga assim, eu preciso viver de maneira prática, de modo digno da vocação que eu recebi. Amém, queridos? Então, o apóstolo Paulo, no capítulo 4, ele começa já dizendo isso. Então, tendo feito essa breve introdução, nós avançaremos aqui no texto. No capítulo 4, versículo 1, Paulo, ele começa com um clamor. O que ele diz? Rogo-vos, pois, irmãos, eu, prisioneiro do Senhor, que vocês andem de modo digno. Então, o primeiro ponto que eu quero falar com vocês é sobre isso. Andar de modo digno. Amém, queridos? Paulo, ele está, como eu falei, preso em uma prisão em Roma. E quando ele escreveu essa carta. E sabe, Paulo, ele foi preso exatamente porque ele estava fazendo o quê? Pregando o evangelho. Paulo foi preso porque ele estava anunciando as boas novas. Ele estava, desta forma, pagando um preço altíssimo. Por causa de quem? Por causa do seu amor a Cristo e a mensagem do evangelho. Portanto, é importante dizer que Paulo, ele tinha então autoridade para exortar os irmãos em Éfeso. Amém, queridos? Se ele estava preso exatamente porque ele estava anunciando a maneira que o povo deveria viver, ele então tinha autoridade para falar sobre isso. Ele começa dizendo, eu rogo-vos, eu imploro, eu suplico, eu, prisioneiro do Senhor, que vocês andem de modo digno. Ou seja, a altura do chamamento de vocês, da vocação que vocês receberam. Da sua cela ali na prisão, ele clama aos homens, clama às mulheres de uma igreja local para que eles se lembrem que eles foram chamados por Deus. Amém, queridos? Você foi chamado por Deus. Não foi um homem que chamou você, o Senhor chamou você. Amém, queridos? Por isso, um certo tipo de comportamento é esperado daqueles que foram chamados por Deus. Se Deus nos chamou, Ele também espera de nós que nós tenhamos um comportamento adequado, de acordo, digno desse chamamento. Os irmãos estão entendendo? Era isso que Paulo estava falando. E o que Paulo estava querendo dizer para aquele povo era o seguinte: olha, vocês não são mais como os outros. Vocês não podem mais viver como os outros. Vocês foram feitos o povo de Deus. Faz sentido isso para você? Vocês agora devem viver de forma que seja coerente como esse fato. Tendo dito isso, eu quero fazer essa afirmação para você. Os crentes precisam ter uma conduta que glorifica a Deus em sua vida diária. Então você vai perceber que Paulo está falando em termos práticos. Como é que deve ser a nossa conduta?
E aí nós avançaremos agora no versículo 2. Ele vai deixar claro sobre algumas virtudes da vida cristã que são fundamentais. Diga assim, algumas virtudes são fundamentais para o meu crescimento, para a minha maturidade. Paulo, então, irmãos, ele vai falar aqui que para que haja unidade no corpo de Cristo, algumas virtudes são necessárias. Irmãos, não perca de vista o tema da mensagem. Eu estou falando sobre unidade, amém? Paulo está falando sobre unidade aqui. E ele vai falar no versículo 2, acompanha comigo, mais uma vez. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar o que, meus irmãos? A unidade de quem, meus irmãos? Do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Como também fostes chamados numa só esperança. Já até avancei o versículo aqui. Fui-me embora. Mas concentre-se no versículo 2 e 3. Então, a primeira coisa que ele está falando aqui é sobre a unidade. E ele diz o seguinte, que nós devemos nos portar com humildade, com toda a humildade. Sobre esse tema, sobre esta virtude, é preciso a gente entender uma coisa. Preste atenção nisso. A humildade não é algo automático. Amém, queridos? A humildade não é algo que surge entre nós de maneira espontânea. Paulo está deixando claro aqui para nós que não é uma coisa que simplesmente acontece. Pela unidade é preciso trabalhar. Amém, meus queridos? É necessário trabalhar por ela. Ou seja, a unidade de uma igreja local, ela depende de que cada pessoa cultive certas atitudes. É necessário que algumas virtudes que são essenciais na vida do crente comecem a surgir. Então Paulo ele vai dizer que essa humildade ela está ancorada a algumas outras virtudes. Qual? Diga assim, humildade. Ele diz, olha, ele fala com toda humildade e mansidão e longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Paulo está falando aqui para nós, irmãos, que a primeira característica que nós devemos ter para sermos unidos em Cristo Jesus é humildade. E a humildade, de forma prática, é quando alguém age com simplicidade, sem arrogância. Não buscando a sua autoexaltação, mas preocupado com o bem do seu próximo, com o bem-estar do seu próximo. Amém, queridos? Tem como me dar um pouquinho de retorno? Por causa da chuva, do barulho, eu não estou me ouvindo direito. Os irmãos estão ouvindo bem aí? E a caixa está melhor aí, né? Beleza. Olha só, continuando aqui. Presta atenção aqui sobre algo interessante para você entender. Que vale aqui a gente ressaltar. A humildade, meus irmãos, ela não era vista, não era algo considerado como algo positivo, nem motivo de admiração naquela época. Ali onde a igreja de Éfeso estava inserida, ser humilde, na verdade, era contra as práticas da cultura greco-romana. O grego romano, ele não tinha a humildade como algo valoroso. Pelo contrário, ele considerava a humildade como uma atitude abjeta, uma atitude servil, uma atitude subserviente. Ou seja, era algo que somente os escravos deveriam ter. O pensamento deles tinha que ser sempre elevado por causa do conhecimento que o povo grego tinha, por causa do seu potencial militar que o povo romano tinha. Os irmãos estão entendendo? Então, para eles, era algo que eles não consideravam ser humilde. Ou seja, resumindo a história, aquele povo, naquela cultura, considerava que a humildade era um sinal de fraqueza. Paulo aqui, porém, ele coloca a humildade como a característica primeira, principal para aquele povo. Para mostrar como os crentes devem andar de modo digno. Você quer andar de modo digno? A vocação que você recebeu, seja humilde. A primeira coisa, seja humilde. E sabe, irmãos, isso ocorre, essa preocupação de Paulo ocorre
instruía o povo em ser humilde, porque, diferente do orgulho que espalha, a humildade une. A soberba espalha, afasta os irmãos, mas a humildade ela aproxima, ela une. E Paulo mesmo, é importante também lembrar, ele já havia se tornado um exemplo para os efésios na humildade. A gente vai ver lá em Atos, eu queria ler com vocês Atos capítulo 20, versículo 18 e 19, Paulo falando aos presbíteros da igreja, aos anciãos, ele fala o seguinte, olha, acerca dele mesmo, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram. Paulo então está dizendo aqui, irmãos, que a humildade é algo que nós devemos ter. Consultando alguns estudiosos, eu vi uma frase, eu coloquei aqui para vocês, de John Stott, era um pastor e um teólogo britânico. No seu livro, Lendo Efésios com John Stott, ele fala o seguinte, ele faz a seguinte afirmação, a humildade era desprezada no mundo antigo. A verdadeira humildade só foi reconhecida quando Jesus veio. Ele se humilhou como servo e apenas ele, dentre os mestres religiosos e éticos do mundo, pôs diante de nós uma criança como exemplo. Ele estava se referindo ao quê? Mateus capítulo 18, versículo 1 até o 4, nós vamos ler aqui. Mateus 18, versículo 1 ao 4, diz o seguinte, olha só. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando, quem é porventura o maior no reino dos céus? Qual foi a resposta de Jesus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Os irmãos estão entendendo? Então, quem apresenta esse conceito valoroso, esse princípio de verdadeira humildade é Jesus Cristo, dando o exemplo de uma simples criança. Então, a humildade é um atributo, uma qualidade necessária para que nós possamos viver em unidade. Mas ele segue com uma outra característica. Ele diz, acompanha comigo, versículo 2, com toda humildade e mansidão. Diga assim, mansidão. Essa também por muitos é considerada como uma característica de fraqueza. Principalmente no contexto que a gente está vivendo hoje. Sim ou não, irmãos? Mas sabe o que é o manso? O que é a mansidão? É alguém forte, mas gentil. É alguém que tem um autocontrole. É alguém que se ira no momento certo. É o meio termo entre nunca ficar irado e se irar com todos, em todas as ocasiões. Irmãos, estão entendendo isso? Vou explicar um pouco melhor. A Bíblia, ela nos dá um exemplo de Moisés como um homem manso. Amém, queridos? Você vai ver que Moisés, lá em Números capítulo 12, fala... Ele era um homem manso, mas ele não era um homem frouxo. Amém, queridos? Você vai ver que esse homem, ele rejeita ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele abandona tudo aquilo. Para quê? Para servir o seu povo, o povo de Deus. Ou seja, ele não foi frouxo, pelo contrário, ele simplesmente decidiu que ele poderia e deveria suportar todas aquelas tribulações e provações que ele passou no deserto com o povo de Deus. Os irmãos estão entendendo isso? Mas era um homem manso, mas não frouxo. O outro exemplo que a Bíblia nos fala é sobre Jesus. Você vai ver que Jesus era manso e humilde de coração. É o que ele diz lá em Mateus capítulo 11. Amém, queridos? Ele diz, olha, aprendam de mim, porque eu tenho, inclusive, como se Jesus pudesse falar, né? Isso que Paulo está falando, eu tenho isso. Eu sou manso e humilde de coração. Mas sabe, Jesus também, ele agiu com a sua ira justa, porque existe uma ira que é justa, amém, queridos? A ira de Deus, ela é justa por causa do pecado do homem. Você vai ver Jesus agindo com a sua ira justa, lá em Mateus capítulo 12, quando aqueles homens quiseram fazer da casa de Deus, da casa de oração, o quê? Um comércio. Os irmãos estão comigo? Ele os repreende. Sabe, queridos, mansidão não é ser frouxo.
Mansidão, aliás, é um fruto do Espírito, é o que Paulo diz também aos Gálatas, capítulo 5, do versículo 23, amém, queridos? Que mansidão é um fruto do Espírito. Para que você entenda um pouco melhor sobre isso, um pouco mais, ainda John Stott ele diz que a palavra mansidão, ela era usada também quando fazia alguma referência a animais, como animais domésticos, como um cão domado. Você acha que um cão tem força, irmãos? Sim ou não? Tem. Mas um cão domado é como? A força está sob controle. Preste atenção nisso. O manso é aquele que não é fraco. Pelo contrário, é a mansidão do forte. É a força sob controle, dominada. Os irmãos estão entendendo? Por que eu estou fazendo questão de explicar isso? Porque muitas das vezes nós achamos que ser manso é também um sinal de fraqueza, de frouxidão. Não, não. O manso é aquele que tem força, mas ela está sob controle. É a qualidade de pessoas fortes, que apesar da sua força, tem domínio de si mesmas. Alô? Faz sentido isso para você? O manso é aquele que, apesar da sua força, ele não dá lugar à vingança. Ele enfrenta uma situação, por exemplo, em que um irmão comete um erro com mansidão, não com frouxidão. Paulo está falando, olha, vocês precisam ser mansos, vocês precisam ser humildes e vocês precisam ser também mansos. Continuando, versículo 2. Com toda longanimidade. Diga assim, longanimidade é ser paciente. Diga assim, eita Deus, agora estava indo bem, mas aí tu já está apelando. Não, o apóstolo Paulo está falando isso para nós, amém, queridos? E essa palavra aqui no grego, originalmente, ela refletia a ideia de ter um longo ânimo, ou de se suportar por muito tempo. Longânimo é alguém paciente que suporta por muito tempo. Sabe, deixa eu falar algo para você aqui, para você que talvez ache que não deve suportar tanto assim. E aqui Paulo está falando no contexto dos relacionamentos com os irmãos. Amém, queridos? Preste atenção, para gente que acha muitas das vezes que nós não devemos ser longânimos, ter tanta paciência assim, quero dizer uma coisa, longanimidade é um atributo de Deus. Se Deus não fosse longânimo, você não estaria aqui. Você seria se transformado em poeira, em pó. Mas deixa eu falar algo aqui muito importante. Deus é longânimo. Ele, ao ser ofendido pelo pecado humano, vale ressaltar todos os dias. Ele refreia a sua ira. Ele adia o seu juízo. Para quê? A fim de nos dar a oportunidade de arrependimento. Às vezes nós clamamos, sabe, queridos, porque nós queremos que Deus venha e haja com a sua justiça sobre toda iniquidade, só que você não está entendendo, ainda que seja algo legítimo no nosso coração, e às vezes não, porque a gente às vezes quer muita vingança, né, nem sobre justiça, mas deixa eu te dizer algo. Na verdade, deixa que a palavra te fale algo. Vamos lá, segundo a Pedro capítulo 3, versículo 9, para você entender melhor o que eu quero dizer. Segundo a Pedro capítulo 3, versículo 9, você vai ver aqui o apóstolo falando o seguinte, olha, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é o quê, meus irmãos? Ele é o quê? Para quem? Para convosco, para você, para mim, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. E às vezes a gente orando, oh Deus, faz logo e tudo mais. Tudo bem, precisa haver em nós esse desejo de justiça, da justiça reta do Senhor, amém, queridos? Mas deixa eu falar alguma coisa para você. Se Deus não fosse longânimo, tudo já haveria de ter perdido. Todos, inclusive. O que nós não entendemos é que Deus está dando uma oportunidade ainda para que o pecador se arrependa. Porque esse é o coração de Deus. Eu quero que ninguém pereça. Preste atenção. Se Ele, o Senhor nosso Deus, Ele, irmãos, é o nosso maior exemplo, sim ou não? Então, o crente deve sim conter a sua ira.
quando for ofendido por outro irmão. Por quê? Porque eu sou bonzinho? Não, é porque Deus é assim. E Ele é o meu exemplo, Ele é o meu referencial, Ele é o meu modelo, amém, queridos? É a imagem dele que eu estou sendo formado. Então, meus irmãos, sabe, eu deveria sim aturar, sabe, eu deveria sim ter misericórdia e suportar ofensas, suportar tribulações, que é algo que todas as vezes nós não entendemos também. Quando nós estamos passando, Deus está nos desenvolvendo em nós o que é isso aqui, ó. Eu estou ensinando você a ser longânimo, a você ter um ânimo maior. Porque se o teu ânimo for pouco, você vai se tornar o que a Bíblia fala de alguém de ânimo dobre. De alguém que é levado de um lado para o outro, frágil, fraco na sua mentalidade, sabe? Suportar então tribulações e aflições sem perder a sua paz interior. Sem reagir impulsivamente, sem ceder à ira e sem ceder também ao desânimo, que é algo muito comum na impaciência. Todas as vezes que eu estou sendo impaciente na minha vida, isso se tornou algo comum na minha vida, é porque está me faltando essa característica. Eu não estou sendo longânimo, muito menos paciente. Sabe, a Bíblia também fala lá em Gálatas capítulo 5, no versículo 22, que a paciência, ela também é um fruto do Espírito. Sabe, porque a gente fica às vezes, Deus, eu quero que o Senhor gere em mim o seu caráter. Sim ou não, irmãos? Eu quero que o Senhor me forge. Deus, eu quero mais, inclusive, os frutos do Espírito do que os dons. Porque isso revela o teu caráter, né? A gente tem algumas orações assim, e elas são legítimas, mais uma vez eu quero dizer. Mas é sobre isso aqui, queridos. Se eu estou clamando para que o Espírito de Deus desenvolva isso em mim, então Ele vai me levar a isso. Amém? Ainda no versículo 2, ele diz algo também que nós precisamos fazer. Continuando. Suportando-vos uns aos outros em suportar em amor. Não tem como a unidade ser preservada no contexto da igreja, se nós não suportarmos uns aos outros. Sabe, esse suportar uns aos outros também traz a ideia de tolerância, de aturar ou perseverar em relação às pessoas que compõem a igreja. Deixa eu falar algo aqui para vocês antes de mais nada. A igreja do Senhor Jesus, o corpo de Cristo, ela é muito mais do que isso aqui, amém, queridos? Do que essa congregação. Quando Paulo fala a igreja, nesse caso, estava falando daquele povo ali em Éfeso. E quando eu estiver falando com vocês aqui, eu estou falando com vocês dessa igreja, amém? Mas não perca também de mente, de vista que a igreja do Senhor Jesus é muito maior do que isso aqui. É o povo de Deus, de todas as eras, em todos os lugares. Sabe? Então, Paulo está falando aqui o seguinte, ele deixa claro que essa tolerância que ele está dizendo aqui, esse suportar uns aos outros, ele precisa ser feito em amor. Porque o amor é um instrumento que nós usamos para conseguir suportar uns aos outros. Sem ele, você vai ver, vou te dar um exemplo prático aqui, que é praticamente uma tragédia. Quer ver uma coisa? O exemplo no casamento. Vou dar só um exemplo aqui, amém, queridos? Mas se você é aquela mulher que está suportando as atitudes do seu marido, que incomodam você, mas você está fazendo isso sem amor, isso vai resultar em ressentimento. Alô? Faz sentido isso para você? Eu estou dando apenas um exemplo. Se eu suporto o meu irmão, a minha esposa, e a esposa suporta o marido, está tolerando, está tendo paciência, mas está fazendo isso sem amor, então isso, o fim disso, sabe o que vai ser? Ressentimentos, mágoas. Por isso que o apóstolo Paulo deixa claro, isso precisa ser feito em amor. Sabe, apesar de, irmãos, nós não termos as mesmas divergências que existiam naquela igreja, amém, queridos? Vale lembrar que aquela igreja era uma igreja mista, era composta por judeus
e por gentios. Eu já expliquei isso aqui uma outra vez para vocês. Imagine um sábado, a reunião dos irmãos. E os irmãos ali, os gentios ali que não tinham a lei, eles querendo logo fazer um churrasco, assar um porco ali assado na brasa. E o judeu, não, isso é proibido. Então existiam essas tensões, esses conflitos. Então é fato que talvez essas divergências que existiam ali, elas não existam nesta igreja, por exemplo. Mas você há de concordar comigo que sempre irão existir diferenças entre os membros que congregam nas igrejas. Sim ou não, meus queridos? Sempre irão existir. Segundo João Calvino, ao suportarmos aos irmãos, nós conservamos a unidade que de outra forma seria quebrada 1000 vezes ao dia. Se nós não suportarmos os nossos irmãos em amor, a unidade da igreja ela vai ser quebrada pelo menos 1000 vezes ao dia. Então, aqui você vai ver o apóstolo Paulo ele deixando isso claro, mas ele avança. Ele diz no versículo 3 o seguinte, acompanha comigo. Esforçando-vos diligentemente. Para quê, meus irmãos? Para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Olha só. Esse esforço diligente que ele fala aqui, aliás, foi por isso que eu falei para vocês que a unidade ela não é algo automático, que surge naturalmente. Sabe, esse esforço diligente que ele fala aqui, nada mais é, ou é o mesmo que você trabalhar com afinco, com empenho, com dedicação, com zelo, com perseverança. Esse esforço diligente aqui é você fazer tudo o que está ao seu alcance. Ou melhor, que nós fazemos tudo o que está ao nosso alcance para se alcançar um objetivo comum, um objetivo maior. Neste caso, a unidade. Os irmãos estão entendendo? Sabe, posso afirmar para você sem medo de errar, irmãos, que aqueles que estão buscando basear a sua vida em Cristo, esses estão se esforçando diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Sem medo de errar. Todos aqueles que de fato estão baseando, estão tendo Cristo como seu modelo, que Cristo está sendo formado nele. Se isso é uma realidade na vida dos irmãos, então os irmãos, você pode ter certeza, estão se esforçando, estão trabalhando de maneira diligente para manter, para preservar a paz, preservar a unidade. Então, meu querido, é preciso sim trabalhar, amém, querido? Diga assim, para manter a unidade, eu preciso trabalhar. Uma vez eu estava falando sobre isso com uma irmã, contando para mim uma situação, né, sobre um conflito com outro irmão. E eu lembro que eu falei sobre isso com ela, de maneira bem assim resumida. Falei, olha, essa unidade, ela na igreja, entre os irmãos, ela não brota do nada. Na verdade, ela não surge assim de maneira espontânea, não. Paulo diz que nós precisamos nos esforçar para que isso aconteça. Agora, tem um ponto aqui. Ainda que nós precisemos trabalhar pela unidade, ninguém, todavia, precisa criá-la. Diga assim, eu não crio a unidade. Sabe por quê? O texto deixa claro para nós que ela já existe. Ela é a unidade de quem, meu querido? Do Espírito. Ele é quem dá a unidade. A unidade do povo de Deus, ela foi gerada no Espírito Santo. E isso quer dizer uma coisa para nós, que todos aqueles que creram na mensagem do Evangelho. Quantos creram na mensagem do Evangelho aqui? Todos aqueles que creram na mensagem do Evangelho precisam então estar unidos com irmãos da fé no vínculo da paz. O Senhor nos colocou dentro disso. E esta paz, cabe aqui dizer também que ela já nos foi dada. Amém? Nós não, em si mesmo, não produzimos paz. Ela também já nos foi dada por Cristo, quando Ele nos reconciliou com Deus, amém? Lá em Romanos, capítulo 5, versículo 1, diz que Ele fez isso. Ele nos reconciliou com Deus para que nós tivéssemos paz. Por meio de quem?
dele mesmo. E sabe, ele também nos reconciliou uns com os outros. Paulo já tinha falado aos Efésios. Coloca para mim Efésios capítulo 2, versículo 14 ao 16. Por favor. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Porque ele, quem? Está falando de quem? De Cristo. Ele é a nossa paz, a qual de ambos ele fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, ou uma nova humanidade, em algumas versões diz, para fazer o quê? Fazendo a paz. O que é isso? É a obra de Jesus na cruz. Ele uniu, ele quebrou a divisão, a barreira que existia entre o judeu e o gentil. Agora todos em Cristo são um só povo. Ou seja, meu querido, apesar das nossas diferenças, em Cristo Jesus, nós somos agora um só povo. Ele aboliu tudo aquilo que nos separava. Infelizmente, muitos cristãos não fazem o menor esforço nessa área, tendo em vista que nós acabamos de ver aqui que é necessário um esforço. Muitos, infelizmente, estão fazendo guerra onde Cristo já estabeleceu paz, promovendo desunião onde ele mesmo já deu a unidade para nós. Muitos, infelizmente, estão esquecendo dos vínculos que o Senhor nos deu. Paulo, meu querido, olha para cá, ele implora. Ele está implorando por um comportamento diferente. Ele está conclamando o povo aqui a abandonar aquela atitude do eu primeiro. Os irmãos estão entendendo? A unidade não é automática, meus queridos. Não é. Providências precisam ser tomadas para preservá-la. Paremos nós de reclamar sobre esses aspectos na convivência com os irmãos e tomemos uma providência em relação a isso. Amém, meus irmãos? Mas aí você vai ver, seguindo aqui, no versículo 4 até o versículo 6, Paulo agora, ele vai trazer para nós algumas realidades eternas. Sabe, porque talvez você possa perguntar, mas espera aí, o que realmente nós temos em comum? O que a gente de fato tem em comum? Nós aqui somos um povo não muito grande, falando aqui no âmbito desta igreja, mas nós somos um grupo variado, amém, queridos? Nós temos aqui diversos contextos, nós variamos, na verdade, em intelecto, nós variamos temos diversos tipos de realizações, de status social, de riqueza, diversos tipos de temperamento, personalidades. Aqui tem os mais variados tipos de gostos, sim ou não? Então, se existem tantas diferenças em nós, o que de fato nos une? É a pergunta de 1 milhão. O que de fato nos une? Paulo, mais uma vez, ele deixa claro aqui para nós algumas realidades, pelo menos 7 realidades eternas aqui. Eu quero ler com vocês, acompanha comigo mais uma vez. Versículo 4 até o 6. Paulo diz o seguinte, olha só, meus irmãos, há somente um corpo e um espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de e está em pronto. A verdade é que essas diferenças que nós temos, todas elas, você pode ter certeza, elas são temporárias, amém, queridos? Elas dizem respeito somente a esta vida terrena. Naquela vida, quando chegar aquela vida, que é muito superior a essa, que vai engolir essa vida corruptível, amém, queridos? Quando chegar essa vida, todas essas diferenças que nós temos, queridos,
elas irão sumir. Todavia, existem 7 realidades eternas que nós temos em comum com todos os cristãos que estão aqui hoje e estão em todo o mundo também. Eu quero falar um pouco com você sobre isso. Sabe, porque aquilo que nós compartilhamos, irmãos, aquilo que é comum a nós, é imensamente maior do que aquilo que nos diferencia. Amém? Por favor, não esqueça mais isso. Na verdade, isso devia ser um lema para nós. Aquilo que me une a meu irmão é imensamente maior do que aquilo que me diferencia a ele, que me distancia dele. Eu preciso me apegar a isso. Não é uma coisa lógica, portanto, afirmar ou viver de qualquer forma de desunião. Uma igreja, pela lógica eterna de Deus, ela deve viver unida. Essa é a lógica do céu para a sua igreja, para o corpo de Cristo. Amém, queridos? Não é sem sentido algum que a Bíblia vai chamar de corpo de Cristo, de um corpo. Vai fazer essa comparação da igreja como sendo um corpo com muitos membros. Porque não faz sentido um corpo andar dividido. Aí você pergunta, né? Nós acabamos de ler. Quais são então essas realidades eternas? Sabe, a primeira coisa que ele fala no versículo 4 é que há um só corpo. E a expressão há um só corpo significa uma coisa, meus irmãos. Que a igreja, ela é um organismo vivo. Diga assim, a igreja, ela é mais do que uma organização. Ela é um organismo. E esse organismo é vivo. A igreja, ela é um organismo vivo, composto por membros, olha aqui para mim, que estão vivos. Amém, queridos? É um povo que está vivo. Quem são esses? Quem é o corpo? São os santos que foram comprados pelo sangue de Jesus e nasceram de novo e creram na sua palavra. Esse é o corpo de Cristo. Essa é a igreja do Senhor Jesus. Todos aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro, que creram na sua mensagem, que nasceram de novo, foram feitos agora o corpo de Cristo. Esse corpo espiritual que nós estamos falando aqui, ele tem uma cabeça, amém, queridos? Quem é? Quem é? Por favor, não me deixe sozinho aqui. Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 12 e 13, Paulo vai falar aos Coríntios o seguinte: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, que quer judeus, quer gregos ou gentios, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um. Aleluia! Foi isso que o Senhor Jesus fez. Foi isso que ele fez por nós. Sabe, eles pertencem, agora Paulo estava falando para aquele povo ali em específico, vocês pertencem agora uns aos outros, vocês agora dependem uns dos outros, não há mais judeu, não há mais grego, não há mais agora servo, não há mais escravo, não há mais senhor, agora todos são um, vocês agora dependem uns dos outros, vocês vivem uns para os outros. Amém, queridos? Aí você pode entender, nossa, que loucura, que insanidade seria então cortar um corpo em pedaços. Não faz sentido, amém, queridos? Mas avançando, o apóstolo Paulo ele diz o seguinte também, que há também um só Espírito, no versículo 4. Há um só Espírito. Quando Paulo, irmãos, ele afirma que há um só Espírito, ele está se referindo ao Espírito Santo, amém, queridos? Está falando da pessoa, uma pessoa da Trindade, o Espírito Santo, que é a vida e é o fôlego do corpo, amém?
Quem é a vida e o fôlego de vida do corpo de Cristo? O Espírito Santo. Sem ele nós não vivemos. Sem ele nós não temos comunhão, não há vínculo entre nós. Sabe, o Espírito Santo é o agente da regeneração de cada cristão. Amém, queridos? É ele que opera essa obra em nós. Nós, às vezes, batemos no peito assim, sabe, com alegria. Nós fomos regenerados, eu fui regenerado. Sabe quem fez essa obra? O Espírito de Deus, há só um. Ele fez essa obra em nós. Ele é o agente dessa regeneração de cada um de nós. E é ele também que agora mantém uma conexão vital entre nós. É necessário que haja conexão. Isso é vital para nós. E quem opera isso em nós é o Espírito Santo. Nós trabalhamos sim, amém, queridos? Nós nos esforçamos, mas não se engane. Quem faz essa obra é o Espírito de Deus. Isso é uma obra divina. Essa é uma obra divina e a glória é de Deus. Sabe, queridos, deixa eu falar algo para você aqui. Nós temos um sentimento familiar entre nós, amém, queridos? Pelo menos isso é algo que muitos declaram. Nós nos consideramos uma família. É o Espírito Santo que nos dá esse sentimento de família. Na verdade, é necessário. Toda igreja precisa ter esse sentimento. Você vai ver a Escritura chamando o povo de Deus, as igrejas, de irmãos na fé. Os da família de Deus. Amém, queridos? Esse sentimento de pertencimento, de pertencer a uma família, ele é dado pelo Espírito Santo. De que nós temos irmãos, que nós somos irmãos, como irmãos de sangue. Amém, queridos? Isso somente o Senhor. Como que alguém estranho a mim, que não tem um vínculo, pode se tornar algo tão familiar para mim? Você pensa que talvez isso acontece somente na vida diária, das programações da igreja? Não se engane, mais uma vez eu quero te dizer. Quem está gerando isso é o Espírito Santo. É interesse dele fazer isso. Há um só Espírito. Isso só é possível porque, inclusive, há só um Espírito fazendo isso, não são vários. Pelo contrário, outros Espíritos estão fazendo o inverso disso. Os irmãos estão entendendo? Querem fazer o inverso disso. Mas o Espírito, ele quer gerar esse sentimento em nós. Mas avançando, o apóstolo Paulo também fala o seguinte, que há só uma esperança. Há somente um corpo, um espírito, e como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Nós fomos chamados em uma só esperança, amém, queridos? Nós temos uma esperança em comum. Isso também tem que, olha aqui para mim, isso aqui deve fazer os nossos olhos brilhar. Sabe, isso deve ser algo que nós devemos também não perder da nossa mente, da nossa lembrança. Nós temos uma esperança em comum. Ei, olha aqui para mim. Essa esperança que nós temos em comum, ela não é vaga, ela não é incerta. Ela está firmemente ancorada numa promessa. Na promessa da vida eterna em Cristo Jesus. Tito, capítulo 1, versículo 2, declara o seguinte, acompanha comigo. Ele diz o seguinte, olha, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu, antes dos tempos eternos. Muito antes da fundação do mundo, quando nada existia, ele já havia feito uma promessa para nós. Essa é a nossa esperança, de quê? Da vida eterna. Portanto, meu querido, nós compartilhamos da mesma esperança, da ressurreição naquele dia, da redenção final, da gloriosa presença de Deus. Meu querido, você pensa que você está perdendo o seu tempo? Tudo bem, alguns talvez estejam, quero animar você, não perca mais, há uma esperança para nós. Nós nos movemos em função dela. Se você vive a sua vida, abrindo um parênteses aqui, meu querido, com a esperança nesta terra, nesta era, nas coisas deste mundo, da maneira que estão, eu quero dizer uma coisa para você. Você está perdendo o seu tempo, você está perdendo a sua vida com uma esperança vazia, frágil. A esperança que nos une, ela é eterna. Quem prometeu não mente, diz o texto sagrado.
Ele nos garantiu isso sem nós merecermos, porque o texto diz muito antes dos tempos eternos. Oh, Deus. Sabe, nós compartilhamos essa esperança da ressurreição, sabe? Paulo já havia falado da esperança que o chamado de Deus nos dá. Capítulo 1, eu quero ler com vocês. Efésios 1, 18. Paulo está falando a essa igreja, inclusive. Ele diz o seguinte. Ele está falando, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança. Seus corações foram iluminados para que vocês saibam qual é a esperança para a qual vocês foram chamados, vocacionados. Qual a sua herança nos santos? Riqueza celestial. Paulo já tinha falado com aquele povo sobre isso. Ou seja, o mesmo Deus que nos chama é o mesmo Deus que nos dá privilégios e também o mesmo destino. Amém, queridos? A esperança é a mesma. Há uma só esperança. E isso é maior do que as nossas diferenças. Isso é maior do que as nossas opiniões que divergem, dos nossos gostos. Amém, queridos? Mas ele avança no versículo 5, ele diz o seguinte, olha só. Há um só Senhor e Pai. Há um só Senhor e Pai. Há um só Senhor, na verdade, ele está falando aqui que esse Senhor aqui, no caso, corrigindo, eu adiantei, não é o Pai, está falando do Senhor Jesus Cristo. Amém? Há um só Senhor. Todos aqueles que foram escolhidos nele pertencem a esse mesmo Senhor. Você foi escolhido por ele, você creu nele. Você foi redimido por ele, você o segue, então ele é o seu Senhor. Nós o temos como Senhor em comum. Sabe, irmãos, é sob o senhorio dele é que nós vivemos, amém, queridos? É debaixo do seu senhorio. É debaixo do seu governo, do seu reinado, porque ele reina, amém, queridos? Ele está vivo e reina. E nós estaremos com ele. Amém? Sendo assim, meu querido, o que nos dá o direito? É uma pergunta que eu me faço também. O que me dá o direito de pensar que nós podemos renegar uns aos outros? O que me dá o direito de achar que eu posso renegar, recusar aquele que tem o mesmo Senhor que eu, o meu irmão? Eu tenho esse direito? Não tenho. Porque se ele não o renega, por que eu haveria de fazê-lo? Faz sentido para os irmãos? Não. Apesar de fazer sentido para os irmãos, isso que eu falei não faz nenhum sentido. Eu renegar aquele que tem o mesmo Senhor que eu. Há um só Senhor sobre nós. Nesses tempos, nesses dias em que muitos procuram e elevam muitos senhores, a palavra de Deus nos encoraja a não esquecer que somente há um Senhor. O nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que reina e governa, aquele que um dia voltará para estabelecer o seu reino e governar sobre as nações com cetro de ferro e equidade, com justiça, amém, queridos? Há somente um rei. Todos os reis da terra um dia irão se curvar diante dele, reconhecendo que ele, somente ele, é o Senhor. Oh, aleluia. Há um só Senhor. Mas Paulo continua dizendo, olha, meus irmãos, também há uma só fé. Sabe, querido, deixa eu dizer algo para você. As pessoas que creem no Evangelho são de fato muito diferentes, amém? Mais uma vez, nós estamos falando de um contexto bem pequeno aqui, micro, né? Mas você não imagina, talvez alguns já viajaram e visitaram outras nações, outras culturas, e lá você percebe a maneira que eles cultuam a Deus. Às vezes, talvez pela internet, televisão, já viram? Alguns irmãos que cultuam de maneira completamente diferente, tem uma vida prática, uma vida cristã prática, completamente diferente da nossa.
Paulo estava falando isso daqui também porque existia toda essa dinâmica de diferenças naquele povo. Mas Paulo está falando o seguinte, olha, podem haver muitas diferenças, podem haver muitas coisas que não são em comum entre vocês, mas há só um evangelho. Há só um evangelho. Há somente uma mensagem. Você vai ver o texto sagrado, você vai ver inclusive Paulo falando que, olha, vocês não devem aceitar nenhuma outra mensagem, nem que um anjo venha e desça aqui e conte uma mensagem diferente da que nós passamos para vocês. Considere como algo maldito. Porque só há um evangelho. Deixa eu repetir isso para você. Só há um evangelho, só há uma mensagem. A nossa fé, ela é nele, a fé salvífica, porque inclusive existem muitos tipos de fé, amém, queridos? Você vai ver as pessoas declarando isso, eu tenho fé nisso, eu acredito naquilo, sabe? Mas a fé bíblica, salvífica, ela é encontrada nos mais diferentes corações, amém, queridos? Ela só é uma, mas é encontrada nos vários tipos de corações, de mentes. Sabe, essa fé é a mesma de todos. A fé que salva, ela é uma só. Sabe, porque muito desses vários conceitos de fé que existem, na maioria das vezes eles espalham. Sim ou não, queridos? Eles dividem, mas a fé salvífica, a fé que salva o homem, ela é uma só, ela une, ela não espalha, ela aproxima. Era isso que o apóstolo Paulo estava ensinando aquele povo, aquela igreja cheia de diferenças. Vocês têm que estar preocupados numa coisa, apesar das diferenças de vocês. Só existe um evangelho, só existe uma mensagem. Só existe um tipo de fé que vocês devem ter. Amém, queridos? Mas Paulo continua. Ele diz o seguinte também, há só um batismo. Aqui é importante a gente dizer que existe também aqui diferentes conclusões acerca desse batismo aqui. Mas aqui provavelmente Paulo pode estar se referindo ao batismo com o Espírito Santo que insere os cristãos no corpo de Cristo. Amém, queridos? Porque a igreja, ela era inserida quando, na verdade, é comum a gente entender que alguém é inserido no corpo de Cristo quando ele nasce de novo. Amém? E existe também uma diferença de entendimento sobre isso, que o batismo acontece num momento separado, né? Talvez muitos de nós aprendemos dessa maneira. Você primeiro aceita Jesus, é regenerado, e depois você recebe o batismo do Espírito Santo. Mas existe também uma outra linha teológica que acredita que o batismo com o Espírito Santo ele acontece no ato da sua conversão, que você recebe o Espírito Santo. Amém, queridos? Paulo ele fala aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3. Versículo 13, por favor. Paulo está falando o seguinte, presta atenção. Pois em um só Espírito todos nós fomos o que, meus irmãos? Batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Paulo está falando do ato da conversão aqui. É o selo do Espírito Santo. Então, Paulo pode estar falando, se referindo a esse tipo de batismo, quando as pessoas eram regeneradas, criam na mensagem, né, e eram salvas, mas também ele pode estar se referindo ao batismo nas águas, amém, queridos? Que, consequentemente, era um ato visível, era um testemunho público daquilo que tinha acontecido no interior deles, ou seja, que eles haviam crido. Os irmãos estão entendendo? Aliás, é importante dizer, o batismo ele é para isso, para que você exponha para todos, para que você testemunhe que você creu e agora você faz parte de um povo santo, lavado, diferente. Os irmãos estão entendendo? E é também, né, no contexto da igreja contemporânea, nós vemos que esse também é um sinal de que novos membros estão sendo inseridos na família de Deus, amém? O batismo nas águas. Os irmãos estão entendendo isso? Paulo está falando o seguinte, olha,
seja o batismo com o Espírito Santo, seja o batismo nas águas, ambos apontam para uma só realidade espiritual. Agora são membros do corpo de Cristo. Amém, queridos? Então Paulo está falando, só existe um batismo. Vocês precisam se preocupar com isso. A nova realidade de vocês espiritual. Vocês agora são membros do corpo de Cristo e pertencem uns aos outros. Quando nós somos regenerados, quando o Senhor nos salvou, Ele nos batizou nesse Espírito e Ele nos conduz a essa vida. Quando nós tomamos uma decisão agora de descer às águas, nós estamos declarando publicamente, eu quero fazer parte disso, eu sou parte disso tudo. Fica aqui o convite para os irmãos que ainda não se batizaram. Amém, queridos? Sabe, avançando, o apóstolo Paulo ainda vai falar o seguinte, no versículo 6. Há um só Deus e Pai de todos. Agora sim eu falei correto. Há um só Deus e Pai de todos. Esse também é um ponto que a igreja atual, ou melhor, que existe por aí, né? Algo que não é novo, mas sempre haverá, sempre houve e sempre haverá corações desejosos, erroneamente, é claro, de levantar outros deuses, de cultuar outros deuses. A Bíblia está recheada de exemplos disso. Hoje, talvez você não veja da maneira que a gente via antes, no mundo antigo, mas muitas coisas se levantam como Deus na nossa vida, ou nós levantamos como Deus na nossa vida. Sabe, mas o texto deixa claro para nós que há somente um Deus para todos os povos. Amém, queridos? E Ele não é um Deus diferente para as nações. O que Paulo estava falando para aquele povo ali, a igreja de Éfeso, era o seguinte, olha, o Deus de Israel é o Deus de vocês. Estava falando para aquele povo gentil, aquele povo estava falando o seguinte, olha, o Deus de vocês, que vocês estão conhecendo agora, deixa eu te dizer, é o mesmo Deus de Israel. Só há um só Deus e Ele é Pai de todos vocês. Irmãos, nós não nos reunimos em torno do mesmo... Nós, na verdade, nos reunimos em torno do mesmo trono. Amém, queridos? Só há um que está entronizado no meio da igreja. Nós nos reunimos somente diante de um só trono. E de lá, diante desse trono, nós clamamos àquele que está sentado. Pai. Nós nos prostramos diante do mesmo Deus e clamamos, Pai, Tu és o meu Pai. Portanto, se há só um Pai, é porque então só há uma família. Amém, queridos? Se há um só Pai de todos, é porque só há uma família. Esse Pai, Ele é sobre todos e Ele é soberano. E todos lhe estão sujeitos. Não pense você que você não está debaixo, submetido à soberania de Deus. Não. Isso não cabe a mim não. Isso é para aquele irmão lá. Esse processo aí, isso daí não cabe a mim não. Somente para aquele irmão lá. Não. Todos nós estamos submetidos à soberania, estamos sujeitos à soberania de Deus. Amém, queridos? E o texto continua dizendo que este só um Senhor e Pai de todos, Ele faz o seguinte, presta atenção, Ele age por meio de todos. E Ele habita no coração de todos os seus filhos. Amém, queridos? Nossa, isso é tremendo demais. Sabe, Ele é sobre todos, Ele age por meio de todos os seus filhos. E Ele habita em todos. Deus tem muitas moradas, amém, queridos? E essas muitas moradas, quando se unem pelo vínculo da unidade que é estabelecida pelo Espírito e amor, elas se tornam uma casa para Deus. Uma edificação eterna. Como estão entendendo isso?
Sabe, meu querido, o apóstolo Paulo deixa isso claro para nós aqui. Mas agora eu quero fazer aquela transição com você. Já estou caminhando para o final. No versículo 11, Paulo vai dizer algo muito importante. Acompanha comigo, versículo 11 e 12. Ele mesmo está falando de Jesus. Ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com que interesse? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Olha só, a unidade, melhor dizendo, ela não é uniformidade, amém, queridos? O que Deus quer de nós é unidade, não uniformidade. O fato de que nós somos um não quer dizer que nós todos seremos os mesmos, amém, meus irmãos? Amém? Não é isso. Nós somos todos muito diferentes e Deus, acredite, quer que seja assim. Sabe, nós devemos preservar a unidade, mas jamais a uniformidade. Quando nós somos uniformes, então tem um problema. Deus não quer que sejamos assim. No versículo 11 e 12, Paulo, aqui que nós lemos, Paulo, ele vai deixar claro para nós, ele menciona que Cristo, ele designou alguns com alguns dons, ou algumas qualidades de dons. Eu não vou entrar muito também nesse mérito, porque isso aqui seria uma outra palavra. Eu vou apenas mencionar de maneira um pouco mais, sintetizando um pouco mais. Mas o texto diz o seguinte, olha só. Ele designou alguns para apóstolos, que eram, no caso, os enviados ou os embaixadores, que tinham autoridade especial para plantar, fundar igrejas e estabelecer a doutrina. Amém, queridos? Ele também designou outros para profetas, que eram os proclamadores da palavra de Deus, que revelam a sua vontade de maneira fiel e edificam a comunidade por meio da inspiração divina. Amém? Mas ele também concedeu outros como evangelistas, que eram os que anunciavam as boas novas do evangelho, especialmente em contextos que fugia dos limites da cidade, ou seja, em outros lugares, em outras comunidades. E ele também concede outros para pastores, que são aqueles líderes que alimentam e cuidam do rebanho espiritual, zelando pelo crescimento, zelando pela proteção da congregação. E também ele concedeu alguns para mestres, que eram ministros que receberam dons especiais para ensinar os membros do corpo de Cristo, com a correta exposição da palavra de Deus. Então, veja bem, isso aqui nos ensina o seguinte, meus irmãos, que Cristo vai dar diferentes dons às pessoas. Para quê? Para atender diversas necessidades da igreja. Então todos estavam trabalhando para o bem da igreja, eles estavam trabalhando juntos, harmoniosamente, sem serem espremidos por um molde. Todos têm que ser a mesma coisa, todos têm que fazer a mesma coisa. Deus não quer isso da sua igreja, amém? Você pode ficar em paz em relação a isso. Essa igreja não quer isso de você, eu digo sem medo de errar, amém, queridos? Nós não queremos todos no mesmo molde. Não, porque isso não é bíblico. Cristo, entretanto, ele concede, aqui o texto deixa claro aqui alguns como pastores e mestres. Existe também uma discussão sobre isso, que pastor e mestre era a mesma pessoa. Amém? Que o pastor, ele tem essa função de ensinar também a palavra de Deus. Mas existe uma outra discussão, que nem todo mestre é um pastor. Eu não vou entrar também nesse mérito, como eu disse, é um outro assunto, tá bom? Esse não é o mais importante. Mas aqui ele deixa claro o seguinte, que pastores e mestres, ele tem uma intenção, o quê? O aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo. Quando esses homens, presta atenção aqui, eles ensinam, os que ouvem, eles percebem uma coisa, eles mesmos percebem, eu tenho uma tarefa a cumprir. Quando um pastor, um mestre, quando o irmão está ensinando, movido pelo Espírito Santo, ele vai despertar no coração das pessoas o seguinte, quando ele expõe a palavra corretamente, o irmão naturalmente vai entender, poxa, eu tenho uma tarefa a cumprir, eu tenho um dever. O ensino que eles recebem os equipa espiritualmente, amém, queridos?
Todo ensino, preste atenção, que você recebe tem uma intenção, é te equipar espiritualmente. Para quê? Para capacitar você a executar, a trabalhar pelo desempenho e edificação do corpo de Cristo. Como estão entendendo isso? Sabe, tem uma obra específica. Então, os dons exercidos, eles são extremamente diversos, mas todos trabalham visando um fim proveitoso, como Paulo fala também em 1 Coríntios. Assim como o corpo ele é inteiro, edificado e desenvolvido, sabe? Nós precisamos entender que essa unidade, ela é preservada. Nós preservamos, quando nós trabalhamos dessa maneira, a unidade, sem destruir a diversidade. Amém, queridos? Está claro para os irmãos isso? E agora sim, a parte final que eu quero falar com vocês é que tudo isso tem um objetivo final. Isso que Paulo começa falando sobre a unidade e como nós deveríamos viver de modo digno, ele tem um fim. Os dons que o Senhor, ele concede aos homens, né? Tem um propósito de edificação, mas tudo isso tem um objetivo final. Qual? Maturidade. Diga assim comigo, maturidade. Versículo 13 até o 16 fala o seguinte, acompanha comigo rapidamente. Até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para que a edificação de si mesmo em maior. Paulo deixa claro aqui para nós o seguinte: os dons espirituais eles não dividem o corpo, mas unem. Cada um desses dons eles contribui, fora as outras listas de dons que não são exaustivas, lá em 1 Coríntios capítulo 12, Romanos capítulo 12, que fala também, ali não é uma lista exaustiva, amém, queridos? Ou seja, existem outros dons ainda, mas todos eles contribuem para algo, para o conhecimento, né, que a igreja tem do Filho de Deus. Porque importa que ele cresça em nós, que ele seja formado. Então os dons que o Senhor nos dá é para que nós possamos usar em função de edificar os irmãos, para que eles saibam quem é o Filho de Deus. É assim que a igreja cresce espiritualmente. É assim que a igreja ela abandona a vida infantil, de infantilidades e avança rumo à maturidade. A igreja, ela nunca deve perder de vista esse alvo. Ela deve trabalhar constantemente para alcançá-lo. Amém, meus queridos? E ela não deve satisfazer, ou melhor, a igreja nunca deve se satisfazer com nada menos que a perfeição. Que perfeição que ele está falando aqui? A medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, conhecemos a Cristo plenamente. Nós não podemos desejar algo menor que isso. Paulo ele deseja que os efésios não mais sejam como meninos. No versículo 14. Sabe por quê? Porque a imaturidade ela vem acompanhada da ingenuidade. Se eu sou imaturo, então eu sou ingênuo. Amém? Como assim? Ainda agora, usando a figura da criança, mas num outro aspecto, é fácil ou não é enganar uma criança, meu querido? Sim ou não? É fácil enganar uma criança. E sabe, infelizmente, existem muitas pessoas malignas, falsos mestres, que estão prontos a fazer isso. Enganar os ingênuos, os imaturos. Sabe, essas pessoas estão soprando e levando os ingênuos de um lado para o outro, de lá e para cá. Sabe por quê? Porque o ingênuo, o imaturo, ele não tem convicções firmes. Ele não está convicto. Tudo que falar para ele, ele vai acreditar. Tudo que tiver uma aparente
uma aparência de algo bom, de algo da parte de Deus, ele vai acreditar, porque ele falta maturidade, ele é ingênuo. Mas há uma saída para nós, amém, queridos? Quantos podem dizer amém? Qual é a saída? A verdade. Versículo 15, acompanha comigo, diz o seguinte: mas seguindo a verdade em amor. Sem dúvidas, Paulo tinha em mente, sobretudo, aqui, a verdade do Evangelho. Era sobre essa verdade que ele estava falando, amém? Seguimos nessa verdade do Evangelho. Mas essa expressão aqui, seguindo a verdade em amor, pode também sugerir que é tudo que os filhos de Deus devem fazer. Ser verdadeiros, ser honestos, dizer a verdade, com amor uns aos outros. Amém, queridos? Paulo vai instruir também, você vai ver a igreja muitas vezes, para que não haja mentira entre elas. E não falemos mentiras uns aos outros. Somente, irmãos, com a verdade é que pode haver crescimento espiritual. Paulo, inclusive, ele dá uma ordem. Não é uma sugestão. Ele diz, cresçamos. Olha para o seu irmão aí e diga assim para ele: você precisa crescer. Isso é uma ordem de Deus. Não é uma sugestão. Amém, queridos? E esse processo, para nós sermos conformados à imagem de Cristo, olha aqui para nós. Esse processo de crescimento, de maturidade, de nos tornarmos a imagem de Cristo, ele está vigorando em nós agora. Amém, queridos? Ele está acontecendo agora, em nós, em todo o tempo. E a igreja local, acredite, nessa igreja, inclusive, que você está inserido, é onde você tem a oportunidade de ser corpo de Cristo. Isolado, você não tem como ser igreja, como ser corpo. Esse processo ele é abortado se você está sozinho. É na comunhão dos irmãos que esse processo acontece. Que essa formação à imagem de Cristo acontece. Não é à toa que existem também muitas vertentes, muitos ensinamentos que querem deturpar esse ensino, de que você não precisa estar em comunhão numa igreja. Isso é maligno. Amém, queridos? Todos nós, os membros, nós temos algo em comum, nós podemos contribuir para o bem do todo, de todos, amém, queridos? Quando nós desempenhamos o nosso papel, por menor que seja, por menor que você considere ser, todas as vezes que você desempenha esse papel, todo o corpo cresce e é fortalecido. Diga assim, eu faço parte, eu posso cooperar, eu sou parte disso, nós não podemos nos esquecer, meus irmãos. Para finalizar, que unidade e maturidade estão intimamente ligados. Não há unidade sem a maturidade. Não temos como chegar à maturidade se não estivermos unidos. Faz sentido para você isso? Quando os órgãos do corpo eles não trabalham pelo bem uns dos outros, o crescimento, como eu falei anteriormente, ele é restringido, ele é impedido. Mas quando cada um faz a sua parte, o corpo todo cresce para a edificação de si mesmo em amor. O Espírito Santo age, o Pai age em todos. Eu encerro aqui, meu querido, dizendo o que Paulo falou no versículo 1. Rogo-vos, eu suplico a vocês, eu prisioneiro do Senhor, que vocês andem de modo digno da vocação a que vocês foram chamados. Esse é o clamor para nós. Essa é a vida na qual nós somos chamados para viver. A maneira que nós fomos chamados a viver. Quantos podem dizer amém? Convido você a ficar de pé. Feche os seus olhos.